Pegue aí a sua Bíblia e vamos estudar. Em Lucas 8:10 está escrito: E Jesus disse: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas aos outros lhes falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Nós temos o direito, da parte de Deus, de entender quando o Senhor Jesus fala alguma parábola ou quando o Senhor Jesus fala algo que aparentemente parece muito complicado. E o livro de Apocalipse é um livro cheio de visões, cheio de símbolos, números. E em Lucas 8:10 tem uma chave que explica como que nós devemos nos aproximar da palavra de Deus e daquelas palavras que aparentemente parecem tão complicadas. Aqui está escrito que nós que somos discípulos de Jesus temos a permissão de entender os segredos do reino de Deus. Mas pastor, por que Jesus não falava às vezes de uma maneira clara aparentemente? Por que ele não falava logo o que ele queria dizer? É porque a comunicação de Jesus, ele sabia que ao redor havia pessoas que não gostariam daquilo que ele iria falar, e principalmente o livro do Apocalipse, na época de tantas autoridades, mas tantos homens que queriam destruir e perseguir a igreja, e assim o fizeram também. Mas se o livro fosse escrito de uma maneira muito clara, Deus revelando o nome do anticristo, que ele poderia fazer, Deus revelando o ano em que o anticristo entraria em ação, ele poderia fazer. Ele fez com o rei lá em Isaías 45, por que Deus não poderia fazer? É isso mesmo, Deus revelou o nome do rei Ciro. Olha só o que está escrito em Isaías 45. Assim diz o Senhor Jeová ao seu ungido, a Ciro. Irmãos, isso aqui tinha sido revelado anos e anos antes de Ciro entrar no poder. Então, Deus poderia ter revelado o nome do anticristo, mas para que o livro estivesse seguro até o tempo certo, Deus falou de uma maneira que só os discípulos dele entenderiam. Mas Deus, ele tem as suas maneiras de falar de uma certa forma que só os seus discípulos vão entender. E você que é discípulo de Jesus, pode ter certeza que o direito é seu de entender esse livro, ok? O direito é seu de entender as revelações de Deus. Quer ver? Assim, aos 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência a respeito de qualquer escritura e sabedoria, mas Daniel compreendia toda a espécie de visões e sonhos. Daniel capítulo 1, versículo 17. Daniel era um homem dotado com esse dom, e ele entendia sonhos e visões. O livro de Apocalipse é o que? Visões. José, lá no Egito, quando o faraó contou o sonho, ele entendeu ou não? Entendeu, porque o espírito de sabedoria e revelação estava sobre esses 2 homens. O espírito de sabedoria e revelação também estava sobre Paulo, que compreendeu os mistérios de Deus, o Cristo revelado, e você também vai entender não somente o livro de Apocalipse, mas vai entender quando Deus falar algo contigo. É tempo de revelação revelada e compreendida e discernida. Deus abençoe. Qual é o conteúdo do livro de Apocalipse? Se nós resumirmos, o conteúdo é o seguinte:
A mensagem central é que o Deus Todo-Poderoso reina. Vemos como que Deus tem a última palavra e como ele avisa aos seus filhos antes das coisas acontecerem. Você também pode ler isso em Amós 3, versículo 7, que está escrito que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus, ele sempre revela o que há de acontecer, tanto na nossa vida em particular, como para a humanidade, certo? Qual é o método de comunicação? Primeiramente, a visão ou aquilo que Deus comunicou com João, precisamos entender que ele foi arrebatado. Ele não teve uma visão dormindo, um sonho. Ele não teve uma visão no lugar em que ele estava, mas ele foi tomado para a dimensão, para o mundo espiritual, e ali ele começou a ter visões de Deus. Deus arrebatou João e lhe mostrou poderosas e vívidas visões. É o livro que mais contém visões. Na verdade, o livro é só mensagens da parte de Deus vindas através de visões. Tá certo? João teve uma série de visões, números com significados. Deus o levou para as dimensões celestiais. Deus mostrou para João o passado, o presente e o futuro. João registra as visões na sequência que ele foi vendo. É como se fosse um filme, ele vai vendo aquelas visões, tac, 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 nos olhos espirituais dele. E quando ele vai escrever as visões de uma maneira na sequência que ele viu. Mas isso não significa que, se você tem o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, que tudo está numa sequência de tempo. Não. Quer ver? Por exemplo, Jesus nasce nas visões de João no capítulo 12. Mas Jesus é glorificado já no capítulo 5. Então, como que o Senhor Jesus vai ser glorificado depois que ele nasceu, ascendeu ao céu, subiu para o céu? Primeiro ele é glorificado e depois que ele nasce? Não fique assustado. É porque o livro de Apocalipse não está numa sequência cronológica, tá certo? Às vezes, até aí, Deus ele falou de uma maneira misteriosa que os discípulos precisam discernir e entender, tá certo? Agora, vamos para alguns símbolos no livro de Apocalipse e alguns encontrados pela Bíblia. Por exemplo, no capítulo 1, o apóstolo João vê Jesus com 7 estrelas na sua mão direita. E essas 7 estrelas eram 7 anjos de 7 igrejas para as quais João escreveria, pela ordem do Senhor Jesus, as cartas que nós conhecemos, as 7 cartas para as 7 igrejas, onde o Senhor Jesus vai elogiar, encorajar, alertar, repreender e dar um conselho para que eles voltem a se alinhar e fazer as coisas conforme a vontade de Deus. João também vê que o Senhor Jesus ele está no meio de 7 castiçais de ouro, 7 candelabros de ouro. Coloca aí no Google para você ver o que é um candelabro, um castiçal, tá certo? E esses 7 candelabros são as 7 igrejas. Olha só, símbolos, tá certo?
Agora vamos dar uma passeada na Bíblia rapidamente. O número 6, por exemplo, é o número do ser humano, porque Adão foi criado no sexto dia. Então, dá-se a entender que o número 6, até a marca da besta, 666, é o número do homem, o eu posso, eu faço, eu não preciso de Deus. Número 7 é o número de Deus e o número da perfeição divina. Número 8 é o número da aliança, porque no 8º dia Deus disse que Abraão deveria começar a circuncidar os seus filhos, que era uma forma de aliança entre Deus e o povo de Israel. Tá certo? Número 21 é um número que eu estou falando por revelação, ok? Não é para você sair por aí escrevendo o número 6, número 7 em qualquer lugar e falando que você está destravando algo, tá certo? Mas o número 21. Número 21, Daniel jejuou 21 dias, ficou sem comer coisas boas ou gostosas. E depois de 21 dias, o mundo espiritual foi destravado e o anjo de Deus desceu para revelar a ele as coisas que haviam de acontecer. Deus desbloqueando o mundo espiritual. E o número 40, o número do teste. Jesus esteve 40 dias no deserto jejuando. Moisés esteve 40 dias diante da face do Senhor. O povo de Israel era para somente ter andado 40 dias e depois entrar na terra prometida. Tá certo? E mais coisas nós falaremos no nosso próximo estudo. Se você gostou dessa introdução ao livro de Apocalipse, com alguns detalhes básicos para compreender o mundo das revelações de Deus e o reino de Deus, e também aqueles versículos que te encorajam a crer que Deus pode revelar para você coisas profundas que você não sabe. E se você deseja cooperar com essa escola, com a nossa escola Fogo Santo, fale comigo e seja um mantenedor da escola, porque custa o nosso tempo, essa obra, essa escola, custa também Bíblias que nós adquirimos ao longo dos tempos, custa também livros, não só Bíblias, mas livros que nós adquirimos, estudos dos quais nós participamos e cursos, né? Porque para eu ensinar, eu tenho que sentar primeiro. Se você deseja ser um dos financiadores dessa obra, fale comigo. Deus abençoe. Guarde isso na mente. Número 1, você tem direito de entender o livro de Apocalipse. Número 2, as visões que João teve não são em sequência cronológica. Jesus nasce em Apocalipse 12, é exaltado no capítulo 5. Então você vê que Deus vai levando João para o passado, para o futuro, para o presente. Meu Deus, é uma coisa poderosa. A maneira que Deus revelou para João esses segredos. E mais uma coisinha, Deus, o próprio Senhor, ele diz assim, ó: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras desta profecia, e bem-aventurados aqueles que guardam as coisas que nela estão registradas, porque o tempo está próximo. Olha só, eu sei que toda a Bíblia, se nós lemos, nós somos bem-aventurados. Mas aqui é um livro que logo no início Deus diz: se você ler esse livro, se você guardar o que está escrito no livro de Apocalipse, você vai ser bem-aventurado através da leitura, através dos descobrimentos, através das revelações que Deus vai te dar nesse livro e através da consciência que você vai criar, olhando ao seu redor e dizendo: realmente estamos no tempo do fim. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Compartilhe esse vídeo e você vai aprender muito mais
sobre o livro de Apocalipse. Deus te abençoe e que o espírito de sabedoria e revelação repouse sobre a tua vida, em nome de Jesus.